Paz do Senhor, adolescentes, amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Gente, que bênção nós estarmos juntos nessa noite. Noite linda, maravilhosa, essa festa linda que Deus nos preparou aqui. E eu quero, antes de qualquer coisa, dizer para você que o meu coração está alegre demais, demais mesmo, porque eu já sabia que a igreja de Toledo era uma igreja avivada, cheia de Deus, com um pastor forte, ungido, mas chegando aqui eu pude ver isso na prática e o nosso coração se alegra. Você está feliz por essa noite? Amém? Glória a Deus. Adolescentes, vocês estão ligados? Viu? Estão ligados. Gostei desse gatilho. Vocês ficam ligados que de vez em quando na pregação eu vou ver se vocês estão acordados, se vocês estão dormindo. Mas gente, obrigado de coração a todos, né? A minha gratidão especial a Deus por Ele nos permitir estar aqui. Ao pastor Vicente, que mais cedo ele me mandou mensagem, explicou que estaria nesse evento ali em Cascavel, disse que vai fazer o possível para estar amanhã junto conosco, então louvo a Deus pela vida dele, da sua família. Do pastor Aldino, né? Deus abençoe. As mãos, levantar para repetir, mas isso eu quero que você repita porque eu preciso que você tenha isso bem em mente. O que eu vou ministrar está muito contido nesta frase que eu vou pedir para você citar bem forte comigo. A frase diz assim: Deus te leva ao palácio, mas só depois de te preparar em temporadas. Vamos repetir isso bem forte uma vez? E Deus te leva ao palácio, vai lá. Deus te leva ao palácio, mas só depois de te preparar em temporadas. Sente-se, fique à vontade, adorando a Jesus. E gente, bem rapidinho, ali no final, aqui do meu lado esquerdo, a equipe já preparou ali uma mesinha para expor o meu material. E me permita bem rapidinho só mostrar para você.
Pais, levantem as mãos, eu quero ver. Pais, avós e líderes. Pais, avós e líderes aqui, nós temos muitos. Esse livro Ideologia de Gênero foi lançado através da CPAD. Muito obrigado, pastor. Esse livro foi lançado pela CPAD, Ideologia de Gênero, que é um conteúdo extremamente importante a todas as famílias da igreja. E aliás, deixa eu te contar uma coisa, irmãos, que é até mais alarmante ainda. Eu encontrei o irmão Ronaldo Rodrigues, que é o diretor-geral da CPAD alguns dias atrás, nós nos encontramos no aeroporto, e aí ele estava lembrando que quando esse livro foi escrito em 2018, a gente escreveu ele, pastor, porque a nossa preocupação era que esse ensino da identidade de gênero estivesse vindo de fora das academias para a igreja. Hoje, na verdade, irmãos, alguns anos depois, isso parece que está mudando um pouco. Hoje parece que dentro da nossa própria teologia, não assembleiana, mas dentro da nossa própria teologia neopentecostal hoje no Brasil, a gente já vê igrejas defendendo isso aqui. Então, os estudos de identidade de gênero e ideologia de gênero é um tema extremamente importante para pais, para líderes, porque eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês adolescentes respondam com sinceridade, só para você pai ver. Adolescente, quem de vocês tem na sala, ou amigo, ou talvez pelas redes sociais, um colega, uma amiga, um amigo que seja homossexual declarado? Levanta as mãos só para eu poder saber. Olha aí, quase todos. Quase todos. Agora a pergunta é um pouco mais difícil, mas talvez vocês tenham. Alguns têm amigos que se declaram transexuais? Eu nasci homem num corpo de mulher. Levanta as mãos só para a gente poder ver. Olha aí, eu achei que seria menos. Mas isso é para nós entendermos que esse tema não está distante. Não é um tema de São Paulo, não é um tema de Curitiba, não é um tema do Rio de Janeiro. É um tema que está aqui, irmão, dentro da igreja. Então, pais, líderes, adquira esse material. Eu tenho poucos de coração. Não é papo de vendedor, porque na viagem a gente não consegue trazer muito. Então quem quiser, pode procurar, no final, R$40, você vai abençoar a sua vida. Tem esse também, Gigantes dessa Geração, é um livro que eu e o Dr. Rodrigo Assunção, que inclusive o Dr. Rodrigo é amigo do pastor Vicente. O Dr. Rodrigo, não sei se já esteve aqui, mas já esteve pela região. Eu e o Dr. Rodrigo escrevemos sobre depressão, suicídio, bullying, ansiedade, né? Eu não vou nem perguntar, porque se perguntar aqui eu vou ser o primeiro a levantar a mão, os pés. Ansiedade, algo que todos nós vivemos hoje em dia, nessa agitação, né? Nesse modelo de vida acelerado. Tem poucos também, adquira para abençoar a sua vida. E esse aqui, o Virar a Cabeça, irmão, esse livro é muito legal, porque às vezes eu pego esse livro nas mãos e alguém diz assim: pastor, está virado. Não, irmão, é assim mesmo, é de virar a cabeça. Esse livro eu e o Dr. Rodrigo também escrevemos, justamente falando temas sobre sexualidade, amizade, relacionamento, internet para os adolescentes. Então a Dole, que quer ler um livro dessa natureza, esse aqui é um livro legal para você, e pais que quiserem entender, esse é legal também. R$30 cada um desse e R$40 esse aqui. Repito, irmãos, tem pouco, compre para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar a sua família também. Amém? Falei demais para o meu tamanho, mas me permita então a gente entrar no texto e poder pregar. Queridos, eu quero ministrar, como eu já disse para você, o tema sobre temporadas. Porque esses dias eu estava orando, tem pouco tempo que eu voltei a ministrar, pastor. Eu fiquei 3 anos e meio pastoreando a sede da Assembleia de Deus em Chapecó, são 1000 membros lá, e aí eu não conseguia sair por conta do pastoreio, né? Eu tenho certeza que o pastor Alceu me entende bem, né? Essa função de co-pastor da sede é uma função extremamente importante, e eu não conseguia sair. De um ano para cá, pastor, eu tenho me dedicado um pouco mais ao ministério e à escrita, tanto que eu estou escrevendo um livro novo sobre inteligência emocional no ministério. Uma relação do fruto do Espírito Santo com a inteligência emocional, que é o que eu vou ministrar amanhã para você. Fica a dica para que você esteja. E aí quando eu estava orando, eu estava pedindo: Deus, eu preciso de uma palavra que possa conectar com o universo do adolescente, possa fazer sentido para ele. Porque eu vejo às vezes algumas igrejas não tão preocupadas em trazer uma mensagem tão direcionada para eles no congresso. E eu não estou fazendo crítica, irmãos, não me entenda. A palavra de Deus é a mesma, pregada, uma mensagem avivada, ela traz de certa forma uma mudança. Mas quando uma palavra ela tem um direcionamento, quando a palavra ela tem um contexto bem definido, seja para os adolescentes ou para os jovens, essa palavra ela consegue encontrar um coração mais aberto. E aí Deus me deu essa estratégia através de oração. E eu tenho falado sobre temporadas da vida. Por que eu tenho falado sobre temporadas? Porque quem aqui nunca
assistiu uma série, irmão? Não precisa levantar as mãos. Eu sei que alguém talvez vai levantar as mãos que nunca assistiu. Mas a grande maioria de nós assiste. Adoles, quem já assistiu pelo menos uma série, levanta a mão aí para eu ver. Olha aí, todos nós assistimos. Né, eu estou ligado que vocês estão assistindo Stranger Things, apesar de que não saiu nova temporada. Eu estou esperando, não é brincadeira. Né? Wandinha, vocês não assistem, eu sei. Né? Vocês são crentes, não assistem essas coisas aí que não é de Deus. Né? Mas eu sei que vocês assistem Round 6, né? É legal que quando a gente começa a falar nome de série, os adolescentes ficam tudo assim, ó. Eles ficam tudo se cutucando um ao outro, né? Ou vocês acham que o pastor também não assiste? Só que o pastor, na verdade, assiste The Chosen, é claro, né? O pastor não vai assistir Wandinha, né, gente? O pastor assiste documentário, The Chosen, National Geographic, não é verdade? Depois ele me pega na orelha. Amanhã daí eu vou brincar com o pastor Vicente. Amanhã daí eu perdoo o senhor e brinco com o pastor Vicente. Irmãos, mas o fato é que todos nós assistimos. Quem dos irmãos aqui nunca assistiu Suits, né? Quem já assistiu Suits aí, levanta a mão. Olha aí, ó, tem bastante gente que já assistiu Suits. Ó, tem uma irmã vibrando lá, ó. Irmão, Suits é top, é uma série legal. Não tem maldade, fala de inteligência. E aí por que eu estou falando sobre série para você? Porque quando eu olho para a vida de José, quando eu olho para a vida de Daniel, quando eu olho para a vida de Davi, quando eu olho para a vida de tantos personagens bíblicos, você começa a fatiar a vida deles, presta atenção aqui em mim, ó. Você começa a fatiar a vida deles em momentos, e você vai perceber que cada personagem viveu uma temporada, viveu um período. Porque afinal de contas, quem daqui, eu sei que tem gente que faz, quem daqui vai lá para os últimos episódios já da série? Você gosta de fazer isso? Tem alguém se entregando ali. Alguém às vezes faz, mas em geral a gente gosta de assistir a temporada bem bonitinha, vendo cada série, não é verdade? Porque cada série, cada temporada, cada episódio tem um momento, tem um ensino, tem algo interessante para a gente poder aprender. Então quando eu olho para a vida de José, eu consigo enxergar temporadas na vida dele, eu consigo enxergar momentos distintos que prepararam José para chegar ao palácio. Porque quando a gente olha para esse texto de Gênesis 41 e 39, a gente vai ver um homem honrado, a gente vai ver um jovem que saiu da prisão para ser governador do império egípcio, o maior império da época. É para você entender, é como se hoje fosse talvez o segundo homem de maior poder nos Estados Unidos, e eu digo os Estados Unidos por hoje ser a nação economicamente mais forte, militarmente mais forte do mundo. É como se alguém saísse da prisão, é como se alguém tivesse preso lá nos Estados Unidos, e de repente num piscar de olhos, em alguns dias estivesse do lado do presidente Donald Trump, de repente comandando todos os Estados Unidos. Você consegue entender o que aconteceu com José? Só que quando a gente vai olhar para a vida dele, você vai perceber a frase que eu falei para você, que Deus levou José para o palácio. Deus cumpriu as promessas na vida de José. Deus levou José a lugares inimagináveis. Deus levou José à riqueza, à abundância e à prosperidade. Só que às vezes, quando a gente olha para esse texto, adolescentes, a gente se esquece dos momentos de luta, de tristeza, de dor que José viveu. Por isso que eu quero pregar para você aqui as temporadas da vida de José. Porque viver, os meninos aí vão me entender bem, é tipo jogar Free Fire. Você vai jogando, as fases vão ficando cada vez mais difíceis, e aí quando você avança, a experiência que você adquire nas primeiras fases do jogo, do GTA, Call of Duty, você vai crescendo, você vai ganhando mais experiência para cada vez jogar mais. Os meninos estão entendendo, eles estão tudo cochichando, né? Porque o adolescente entende disso. É igual Minecraft, né? Dos meninos e meninas aí que jogam Minecraft. Você começa primeiro quebrando a árvore com a mãozinha, para depois você fazer construções gigantescas. Verdade ou não é? E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Lá no meu computador tem um mundo do meu menino e um mundo meu lá. Eu brinco com ele, com meu menino de 7 anos de Minecraft. E toda vida que eu vou jogar Minecraft eu lembro desta passagem, porque quando a gente começa um mundo novo, começa da maneira mais simples. De repente você está num mundo todo construído, mas a grande verdade é que para o mundo construído, para José ter ido para o Egito, para José ter chegado como governador, primeiro ele precisou passar por temporadas da vida, e essas temporadas é o que nos levam para o palácio, amém? Então entenda isso, adolescente. A vida é tipo Minecraft, é tipo Call of Duty, você vai avançando. Então vamos entender qual é a primeira temporada de José. A primeira temporada da vida de José, quando eu olho para a vida dele, é a temporada das mudanças, da fase de mudanças. Temporada difícil,
Porque geralmente quem gosta de assistir série, a primeira temporada é uma temporada para você entender o que vai acontecer, não é verdade? As explicações, as pessoas, e aí você olha para a vida de José, você vai perceber a mesma coisa. Você vai perceber uma família abençoada, você vai perceber um patriarca abundante, você vai perceber irmãos reunidos à mesa, você vai perceber o adolescente sonhando, aquele menino sonhando. Você vai perceber que José era adolescente como qualquer um de vocês, gente. Porque se tem uma coisa que adolescente gosta, é de jogar para o ar, é de postar para todo mundo ver o que está acontecendo com ele. Eu fico pensando, se José fosse um pouquinho mais maduro, se ele fosse um pouquinho mais velho, talvez ele não tivesse lançado aquela palavra na mesa junto com os irmãos, né? Eis que eu tive um sonho, né? Eu serei maioral sobre todos vocês. Irmão, isso não é bem típico do adolescente? Os adolescentes que estão aqui não me levem a mal, mas é a grande verdade. Porque quando alguma coisa acontece com o adolescente, ele quer espalhar, ele quer contar para todo mundo, ele quer se achar, o adolescente não quer perder, ele quer ganhar de todos. E aí José lança aquilo na mesa para os seus irmãos e aquilo começa a gerar ciúme, aquilo começa a gerar um desgaste dentro da família. E aí a gente chega no momento em que José é lançado na cova. Você conhece essa história? Então o adolescente José é lançado na cova pelos seus próprios irmãos. E aí eu fico imaginando como é que era esse momento. Me permita a pergunta, quem tem irmão mais velho aqui? Adolescente que tem irmão mais velho. Para pensar um pouquinho comigo. Imagina o teu irmão mais velho te jogando num buraco. O que você vai fazer? O legal, sabe o que eu gosto do adolescente? Adolescente é sincero. Eu escutei aqui, ó, vou matar ele, né? Gente, a adolescência é uma fase maravilhosa. Teve outro lá atrás que fez assim, ó. Gente, mas essa é a verdade. E aí olha o que acontece com José. José no buraco, na cisterna ali, naquele momento, ouvindo seus irmãos dizendo, vamos matar! Meu Deus, gente, eu fico pensando no coração daquele menino, vamos matar! Aí outro dizia, não vamos matar, vamos vender. Aí outro dizia, não, vamos deixar ir para morrer. Aí outro disse, não, acho que vale alguma coisa, vamos vender. E aí José pensa, né, caraca, velho, o que vai acontecer comigo? Por nada vou ter alguma comissão dessa venda. E aí, irmão, olha a cena do que está acontecendo. O momento que José está vivendo, um momento de mudança, um momento de perdas, um momento difícil na vida que todo adolescente passa. E adolescente, aquilo que aconteceu com José, acontece com todos nós. Essa mudança, essa fase, essa transição. José saiu da casa, deixou os seus irmãos, foi abandonado, foi traído pelos próprios irmãos, e todo adolescente vive isso, talvez não da maneira tão intensa como naquele momento viveu José, mas o fato é que muitos adolescentes vivem essa fase de mudança, de perdas, essa fase de afastamento. Tem dias que a família está chata, tem dia que o pai não te entende, tem dia que a mãe não te entende, tem dia que você chega adolescente na reunião do grupo de adolescentes, e aí de repente é o líder que naquele dia não te entende, tem dia que talvez o pastor, por estar enfrentando algum problema, não entende você, porque a grande verdade é que o adolescente, ele se sente constrangido, ele se sente muitas vezes isolado, ele se sente muitas vezes um peixe fora d'água, porque é uma fase de transição difícil a adolescência. Mas eu vim lá de Criciúma para te dizer, adolescente, que esta fase faz parte do projeto de Deus. Esta fase é sobre a tua vida, para que você tenha maturidade para tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Aliás, a adolescência é uma fase tão legal, gente, que eu fico pensando no momento da criação. Deus, irmão, isso eu estou falando, tá? Está lá em São Adriel, capítulo de número 4, verso de número 5. São Adriel diz assim, e Jesus e Deus estavam conversando, e aí discutindo a criação do homem e da mulher, e aí eles pensaram, vamos formar uma criança, nutri-la, tratá-la, para que ela cresça. Aí eu fico pensando o Espírito Santo olhando e dizendo assim, gente, vocês estão lembrados que eles vão virar adolescente, né? E aí Deus, olha, é verdade, eu acho que melhor a gente já levar direto para a fase adulta. Brincadeiras à parte, adolescente. O fato é que essa é uma fase de mudança. A própria Bíblia, às vezes, não traz tantos relatos. Por exemplo, o que Jesus fez, irmão? Da sua infância até a sua fase adulta. A gente não sabe tantos detalhes.
A própria Bíblia acaba não trazendo tantas informações, porque é uma fase de mudança, de transformação. Às vezes ninguém te entende, professor não te entende, líder não te entende. Às vezes você está vivendo um momento que pai, nem às vezes os amigos entendem. Esses dias uma mãe chegou para mim e disse: pastor, ora pelo meu filho. Pensei, poxa, vamos orar, o que está acontecendo, irmã? Não, ele está endemoniado, pastor. Eu disse, meu Deus do céu, uma coisa grave, vamos orar. Eu disse, irmão, mas o que está acontecendo para eu entender qual é a ação diabólica, demoníaca? Ela, pastor, ele está quebrando tudo em casa. Eu disse, gente, é sério. Vamos lá orar, irmã, mas me conta mais. Ela, não, pastor, é que por onde ele passa, ele quebra tudo. Ele é estabanado, pastor. Eu disse, irmã, isso não é demônio, isso é hormônio. É sério. Sabe por quê? Aos pais, me permita esse ensino para você. O adolescente, ele cresce de uma forma tão rápida, dos 12 aos 14 anos, que ele não consegue entender a distância do seu corpo. Por isso que adolescente é estabanado, quebra tudo, derruba prato, derruba copo. Irmão, domingo meio-dia, prato preparado, no capricho, a mãe faz um suco de laranja, e aí de repente o suco de laranja cai em cima da lasanha. Quem é que faz isso? É só adolescente, irmão. Ninguém mais tem essa capacidade. Por conta dessa fase de mudança, pai e mãe. Por que eu estou ministrando isso? Porque eu estou aproveitando que nós temos muitos obreiros, muitos pais, muitos avós aqui, para você entender que o adolescente nesta fase precisa de apoio, de aconchego, de abraço, de carinho, precisa justamente de alguém do lado para auxiliar, porque essa fase de transição, de mudança que José viveu, cada adolescente também vive, e precisa que eu e você estejamos do lado dele nessa temporada, em cada série que ele vai vivendo, em cada momento que ele vai vivendo, cada perda que ele vai vivendo, cada afastamento que ele vai vivendo. Nós, enquanto pais, líderes, precisamos estar do lado para impulsioná-los a viver a vida com Jesus, para que a glória de Deus se manifeste em nome de Jesus, amém? Então, a verdade, irmãos, é que os adolescentes nesta fase irão perder, porque quando você olha para José, José perdeu os pais, os irmãos, os amigos, a casa, a localidade que ele vivia. Irmão, José perdeu até sua própria cultura, porque ele vai para uma terra distante, para uma outra cultura. E quando eu olho isso, adolescente, eu consigo transportar isso para a nossa vida hoje, para te dizer um recado importante. O que Deus tinha para fazer na vida de José não aconteceria se ele tivesse permanecido com a sua família, porque Deus queria levar ele para o palácio. Deus tinha algo tão grande na vida de José, que José seria responsável por aplacar a ira da natureza. José seria responsável, não por aplacar, me permita corrigir essa fala, mas José seria responsável por gerir os recursos do Egito, para que justamente a fome não matasse a humanidade. Entenda que muitas vezes, quando Deus tem plano na nossa vida, adolescente, Deus nos prepara não da forma como nós queremos, mas da forma como Ele quer. Às vezes a gente não entende por que Deus está afastando amigos, às vezes a gente não entende por que Deus está afastando pessoas, às vezes a gente não entende por que Deus está nos afastando de lugares, mas é porque Deus está nos preparando para obras ainda maiores, é porque Deus está nos preparando para viver a graça, é porque Deus está te preparando, adolescente, para que você viva uma vida cheia da graça de Deus. Aleluia! Só que aqui entra um mistério, pastor, é que a gente não está preparado para perder. Ninguém gosta de perder, pastor. Ninguém gosta. Quem gosta de perder, levanta a mão, irmão. Irmão, por favor, se você gosta de perder, eu e você depois jogamos um Uno para eu poder ganhar, né? Ah, deixa eu te contar uma história. Meu menino tem 7 anos. 7 anos meu menino tem. Esses dias estava eu e ele jogando Uno lá em casa, né? Irmão, não sei se aqui é pecado jogar Uno ou não, mas lá em Santa Catarina não é. Qualquer coisa você vai para lá brincar. Aí estava eu e meu menino lá brincando de Uno, pastor. Uma brincadeirinha sadia nossa lá. E aí, irmão, sabe o que acontece? O tribulado do meu filho joga um mais 4. E aí ele jogou com aquele sorrisinho maroto, né? Tem gente rindo porque sabe como é que é esse negócio. 7 anos jogou com um sorrisinho maroto. E eu tinha, né? Não, irmão, peraí, eu inverti. Eu joguei o mais 4. Eu joguei com o sorrisinho maroto, né? Mais 4. E aí ele olha para mim e devolve o sorriso maroto. Só que ele não sabia, irmão, que eu tinha mais outro. Eu já conheço meu filho, eu já sei que ele não gosta de perder. Eu joguei porque eu imaginei que ele tivesse, ele jogava mais um, eu joguei mais outro. Irmão, tu acredita que ele tinha outro mais 4 na mão? Já aconteceu contigo, varão?
Brincadeira. Gente, não, o pior é eu, pai, ter que lidar com o sorrisinho maroto do meu filho de 7 anos, quando eu joguei a terceira carta. Porque eu joguei a primeira, ele jogou a segunda mais 8, eu joguei a terceira mais 12, aí ele olha para mim, pá, mais 4. Eu disse, vai pro quarto, tá de castigo. E gente, deixa eu falar para você, eu fiquei brabo. Eu tô falando sério, irmão, não vou vir aqui mentir para você não. Eu fiquei brabo. Mas não fiquei brabo pelo mais 4, por ter comprado 16. Minha mão ficou assim, né? Parecia um leque na minha mão, né? Mais 16 cartas. Eu não fiquei brabo por ter comprado mais 16. Eu fiquei brabo porque eu perdi, pastor. Eu perdi pro meu filho de 7 anos. E eu não tenho vergonha de falar isso. Sabe por que eu estou brincando e falando isso para você? Porque ninguém gosta de perder. Só que quando eu falo de brincadeira, quando eu falo de jogo, quando eu falo de Minecraft, quando eu falo de GTA, a gente está falando de perdas bobas, perdas que depois a gente recupera. O que eu estou falando para você adolescente é diferente, a gente está falando do âmbito espiritual, eu estou falando da sua vida. E quando a gente traz esse ensino para a vida ela é um pouco diferente dos jogos, a vida é um pouquinho diferente da realidade virtual, a vida é um pouquinho diferente das redes sociais, porque na vida muitas vezes perder significa ganhar. Na vida muitas vezes a gente precisa dar um passo para trás, para pegar impulso, para depois Deus nos impulsionar 4, 5 passos para frente. Às vezes Deus nos diminui, não é porque quer nos humilhar, mas é porque quer nos ensinar, para que possamos viver o melhor de Deus. Por isso eu quero ministrar para você adolescente, que assim como José perdeu família, perdeu pai, perdeu irmão, perdeu cultura, perdeu casa, talvez você também vai perder amigos, talvez você também vai perder relacionamentos, talvez você também vai perder namoradinhos, talvez você também vai perder amizades de rede social, mas entenda que é Deus te preparando, é Deus te ungindo, é Deus te capacitando, é Deus te puxando um pouquinho para trás, para te dar corda, para que você possa ir mais para frente, acelerado, para viver a graça, a glória, para viver a presença do Senhor Jesus. Por isso, em nome de Jesus, eu ministro para adolescentes que entendem o valor da perda, e que sabem que Deus está trabalhando a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia! Então, adolescente, me permita falar isso, por favor, com muito carinho. Pastor, eu não quero doutrinar a igreja, não é meu papel, mas eu preciso trazer esse ensino para você. Sabe qual é? É que a segunda fase de José, essa fase começou na casa de Potifar. Você conhece a história, irmão? Eu vou abreviar a história. Ele é vendido como escravo, levado numa caravana, colocado no mercado de escravos. Está lá Potifar, vai para a casa de Potifar, e na casa de Potifar ele torna-se um escravo, um serviçal. A Bíblia não dá muitos detalhes de como acontece essa transição, porque eu acredito, irmãos, que José não chegou direto gerenciando a casa de Potifar. Potifar era um homem de alto escalão. Quem é empresário aqui sabe do que eu estou falando. Você não contrata ninguém que você não conheça para já colocar em locais de destaque, locais de gestão. Você primeiro adquire a confiança. Então eu acredito, irmãos, que primeiro de tudo, José mostrou ser uma pessoa de confiança. Isso aqui já dá uma outra mensagem, mas não é esse o propósito. José mostrou ser uma pessoa de confiança. Quando Potifar olha para ele e pensa, olha, esse menino é diferente. Esse menino tem algo especial. Esse menino é diferente dos serviçais que eu tenho aqui. Eu vou colocar ele como encarregado. E aí José torna-se encarregado da casa de Potifar. E nesse momento, você chega a história que você conhece. Porque a mulher de Potifar, irmão, ela olha para José e ela não olha com os olhos normais. Ela fica olhando assim com aqueles olhozinho maroto, né? Quem sabe ela ficava soltando piadinha para José. Quem sabe num determinado momento ela ia lá, apertava, né? Deixa eu fazer com você aqui, maninho, só para brincar contigo, tá? Você é o José. Ih, pior que daí sobrou para mim ser a mulher de Potifar, misericórdia. Não deu certo essa minha brincadeira. Quem sabe ela chegava lá em José. Nossa, meu filho, você faz academia? Não faz não, tá meio fraquinho aqui. Faz academia? Faz, então tem que treinar mais, tem que botar mais peso. Brincadeira. E aí ela chegava, quem sabe fazia um carinho nele. Tô brincando com você. Quem sabe ela olhava e dizia, gatinho. Só que o fato, irmãos, é que José, ele tinha convicção da sua identidade.
E essa é a segunda temporada que eu acredito que é extremamente importante para a vida de um adolescente. Não é apenas passar por essa temporada de mudanças, de perdas, mas é chegar nessa temporada de convicção. Sabe por quê, irmão? Porque José não caiu nesse rolê da mulher de Potifar. Ele podia ter caído. Aliás, já foi anunciado, a minha área de formação é psicologia. Me permita talvez falar algo que você já ouviu ou pouco ouviu. Mas o fato, irmãos, é que José tinha todas as condições de naquele momento se entregar para aquela mulher. E eu vou te explicar por quê. Aquele menino, ele era carente emocionalmente. A Bíblia não fala, quem está falando sou eu, porque eu faço uma análise do contexto que ele estava vivendo. Aliás, irmãos, quando no último episódio da vida dele, que ele encontra os seus irmãos, e a Bíblia diz que ele chora, aquilo nada mais é do que justamente aquela emoção que estava dentro do seu coração saindo de uma forma pesada. Eu acho que você conhece a história de alguém que já viveu isso. Viveu um momento tão difícil, que chorou tanto, mas tanto, que parece que tirou uma tonelada das costas. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Quando José estava na casa de Potifar, ele tinha todas as condições, humanas eu estou falando, para cometer aquele pecado. Porque ele se sentia sozinho. Os seus hormônios estavam à flor da pele, afinal de contas ele era um adolescente, ele era um jovem, não era extraterrestre. Pais e líderes, me perdoem com sinceridade falar isso para você, mas meninos e meninas não são extraterrestres. Eles vão olhar para o sexo oposto e vão desejar, porque faz parte dessa idade, faz parte desse turbilhão que eles estão vivendo hormonal, é extremamente normal, e que assim seja em nome de Jesus, né? Que hoje em dia o negócio está tão complicado que até isso a gente tem que falar. Esses dias um menino chegou para mim, quando eu era pastor lá, em outra cidade, não era em Chapecó. E aí, era um menino meio jeitoso, pastor. Acho que os irmãos me entenderam, né? O jeitoso. Aí ele, no final, me procurou: pastor, eu quero falar com você. Eu disse: deu B.O. Aí ele chega para mim, e ele era um menino de fala pausada, tipo, ele falava meio devagar. E aí ele disse: pastor, é um assunto sério. Ai. E ele disse: eu estou gostando de alguém. Eu disse: meu Deus, esse assunto está ficando cada vez pior. Eu já estava esperando o pior cenário. E aí alguns segundos depois, porque ele falava meio devagar, ele dizia assim: ó, é da menina tal. Eu disse: glória a Deus, né? Porque até isso hoje em dia a gente tem que comemorar. Irmã, eu estou falando sério. Eu não estou brincando para você. Pesquisa, irmão, tem igreja inclusiva hoje pelo Brasil inteiro. Curitiba tem, Santa Catarina tem um monte de igreja que estão aceitando a identidade de gênero dentro da nossa igreja. Então tem que comemorar, irmão. Só que eu não estou falando que vocês vão namorar, não. Vocês ficam ligados, não é isso que eu estou falando, não. Tem idade para isso. Mas José era adolescente. José passava por todas essas fases. E aí quando ele chega na casa de Potifar, ele precisou ter convicção da sua identidade. E essa é a segunda temporada. Sabe por quê? Porque o adolescente que tem convicção de quem ele é, o adolescente que tem convicção da sua identidade, ele consegue de fato se afastar, que é aquilo que nós falamos na primeira temporada, se afastar daquilo que não agrada a Deus. Sabe por que muitos adolescentes não conseguem se afastar do pecado? Porque ainda não conseguiram firmar bem a sua identidade, ainda não sabem quem são, ainda não sabem aonde querem chegar, ainda não têm um propósito bem definido. Por isso, em nome de Jesus, eu quero ministrar nessa noite para adolescentes que têm a identidade de Cristo, que sabe aonde quer chegar, sabe o Deus que serve e sabe a vida de santidade que querem viver em nome de Jesus. Agora entra um detalhe que aí eu quero apertar um pouco aqui o parafuso. Sabe o que é identidade? Não é só aquela foto feia que todo mundo tem, né? Eu acho que não é só a minha, irmão. Pelo amor de Deus. Lá em casa a gente bota para espantar mosquito. Não é aquela foto feia que você tem. Identidade é algo muito mais profundo. Identidade não é o que vem de fora para dentro. É o que vem de dentro para... Porque é fácil eu falar quem eu sou. É fácil eu dizer assim, ó, eu tenho 1,80 m, corpo atlético. Aí alguém olha para mim e vai pensar: mentirada. Irmãos, é fácil dizer, só que não é fácil viver. Então identidade é o que nós vivemos. Por que eu estou falando isso, adolescente? Porque o segredo da vida de José, escuta, irmãos, tem um segredo. Se eu pudesse elencar um segredo, adolescente, eu escolheria a identidade. Sabe por quê? Porque quando José está nesse momento, para aí, olha,
Vamos pensar num filme da vida de José. José na casa de Potifar, sendo acusado pela mulher dele de adultério, sendo acusado ali de mexer com ela, sendo acusado de assédio daquela mulher. Aquele momento é um momento extremamente importante para a vida de José. Porque se aquelas acusações fossem verdadeiras, José não iria para a prisão, José iria para a forca, José seria morto. Mas a identidade, ele saber quem ele era, o Deus que ele servia, o Deus do pai dele, o Deus da mãe, o Deus da família, foi o que fez a diferença para que ele se mantivesse fiel e que Potifar olhasse para ele, acreditasse naquele menino e ao invés de matá-lo, mandá-lo para a prisão para poupar a vida dele. Ei, adolescente, escuta o que eu estou dizendo para você. A identidade é o que te salva, é a identidade que te direciona, é a identidade que pavimenta o caminho da tua bênção, é a identidade que constrói o caminho do sucesso de Deus, é a identidade que faz com que a glória desça, é a identidade que faz com que o Espírito Santo se manifeste, é a identidade do Senhor Jesus que faz com que eu e você possamos viver a graça do Senhor Jesus. Aleluia! Mas sabe o que é identidade? É saber quem você é. Sabe o que é identidade? Deixa eu descer ali agora. Identidade, adolescente, é ter só uma continha no Instagram. Só uma. E aí tem adolescente aí agora me olhando tudo atravessado. Deixa eu subir que senão daqui a pouco vai voar a Bíblia aqui para cima de mim. Sabe por quê, irmão? Tem gente que não está entendendo nada. Porque hoje em dia existe uma modinha no meio dos adolescentes de fazer uma segunda continha no Instagram. Sabe para quê? Para biscoitar. Tá, já sei. Eu vou ter que explicar porque também tem pai que não sabe o que é biscoitar. Biscoitar, pai, é ficar lá no Instagram dançando musiquinha gospel, né? Não é, irmão, tô brincando, é zoeira. É ficar lá no Instagram postando umas fotinhos mais decotada, é ficar postando umas dancinhas com as amigas. Tem muito adolescente que faz isso hoje. Não são os adolescentes de Toledo. Eu estou ministrando justamente, né? Não são para as meninas e os meninos que estão aqui. Estou ministrando para quem está assistindo pela internet. Mas o fato é que muitos adolescentes hoje vivem e estão perdendo a sua identidade justamente porque estão se entregando para esse mundo, se entregando para essa conta fake, posto que não presta, fica com quem não deve, beija a boca fedida na escola. Me perdoe falar aqui para você essa verdade, mas a grande questão é que Deus deseja a identidade minha e tua, saber quem nós somos, para que eu e você possamos viver a glória de Deus. Aleluia! É, gente, José não tinha conta fake. José não era um durante o dia e outro de noite. Olha, pastor, me permita falar isso, mas tem adolescente, irmão, que tem rostinho de anjo, tem boca de anjo, sorriso de anjo, penteadinho de anjo, mas daí o coração está meio estragado, o coração está meio perdido por conta da identidade. Porque quem não sabe quem é, quem não tem identidade, não tem um destino, não tem um propósito, não tem um caminho. E aí eu lembro de uma frase de para-choque de caminhão, que diz assim: quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E aí deixa eu te contar uma história. Esses dias, eu e a esposa, final do mês, as contas, pastor Aceu, já tinha estourado tudo. Mas sabe aquele dia, irmão, que a gente está numa deprê, que a cura da deprê é a gente sair para comer alguma coisa? Eu não sei você, irmão, mas eu e a esposa a gente faz essas coisas às vezes, né? Às vezes é um dia chato, carregado, com um monte de problema. A gente olha um para o outro e pensa: vamos sair para comer alguma coisa, vamos botar no cartão. Só que daí quando a gente está com as contas estouradas, quem tem um pouquinho mais de responsabilidade, pensa assim: não, tudo bem, hoje eu não posso ir lá no Pantanal, hoje eu preciso ir num lugar um pouquinho mais tranquilo. Um x-salada, um dogão, né? Alguma coisa mais de boa. E aí teve um dia que eu e a esposa fizemos isso. A gente entrou dentro do carro sem saber onde que ia. Porque os lugares que a gente queria ir, pastor, o dinheiro não dava. O cartão já estava degolado, já estava quase no limite. Aí a gente olhou um para o outro e pensou: vamos aonde? E aí ela, com receio de dizer onde ela queria ir, eu com receio de dizer onde eu queria ir, a gente pensou: vamos dar uma volta para ver onde que a gente chega. Eu acho que eu gastei mais gasolina aquele dia procurando algum lugar barato para comer do que se estivesse parado no primeiro ambiente. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu e ela não chegamos a lugar nenhum, pastor.
Sabe qual foi o resumo da ópera? A gente parou num dogão que tem lá perto de casa, bem pertinho de casa, e comemos um dogão. Pensa num dogão bom, irmão. Glória a Deus, aleluia pela vida daquele irmão lá, né? Aí o resultado está aqui. Deixa eu te falar, aquele dia eu e ela damos um monte de volta, porque a gente não tinha objetivo. A gente andou pela cidade inteira, porque nós não tínhamos um propósito. Nós não tínhamos um objetivo. Nós não tínhamos um destino final. A gente até podia ter usado o GPS, mas não tinha de fato um local para chegar. Sabe o que eu estou falando para você, adolescente? É que eu vejo na vida de José uma temporada extremamente importante, que é a temporada da identidade. Uma temporada onde José, ele olhava para o céu e clamava a Deus, pedindo identidade, pedindo que Deus conservasse sobre a vida dele os costumes do seu pai, os costumes da sua família, que ele conservasse sobre a vida dele a graça de Jeová. E é isso que nós precisamos fazer. Ei, adolescente, às vezes é preciso dobrar os joelhos e clamar a Deus, para que a identidade de Cristo seja sobre a nossa vida, e você possa negar tudo aquilo que te afasta, tudo aquilo que te leva para longe, para que a glória do Senhor Jesus seja sobre a mim e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Ei, adolescente, sabe qual é a questão? O adolescente que tem identidade não fica andando no rolezinho da escola com os meninos que não prestam. Pastor, eu vou falar, o senhor depois me puxa a orelha, está tudo certo. Aí tem pai que vai dizer assim, o meu filho é inocente. Irmão do céu, tem menino de 11 anos que sabe mais do que nós tudo. Ei, sabe o que é identidade, adolescente? É você deixar de lado aqueles menininhos na escola que estão fazendo rolezinho para fumar baseadinho. É você deixar de lado os meninos na escola que estão fazendo o rolezinho justamente para ficar pegando as meninas, para ficar namorando com as meninas. Meninas, sabe o que é identidade? É vocês entenderem que vocês não são descartáveis. Vocês não são produtos à venda numa prateleira. O corpo de vocês não é para ser biscoitado em rede social. Não é para você ficar postando o teu corpo para os meninos verem, como se fosse aqueles cachorros vendo no franguinho na galeteria, sabe, irmão? Quando o cachorrinho fica sentado olhando o franguinho na galeteria rodando, tem menino que faz isso, olha para a menina como se fosse um produto. Ei, menina, você é a criação de Deus, você não é produto, você é uma bênção de Deus, a sua vida é para a glória do Senhor Jesus. Por isso tenha identidade, saiba quem você é, saiba o Deus que você serve. Mesmo na casa de Potifar, mantenha a identidade de Cristo, para que a glória de Deus se manifeste sobre você, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, Deus está falando. Me permita se eu estou sendo pesado, não é minha intenção. Eu não quero bater em ninguém, não é meu papel. Mas como pregador de adolescentes eu preciso dizer, José não tinha conta fake, José não tinha amiguinho de baseado, José não ficava biscoitando em rede social, José não ficava em rolezinho duvidoso na escola, José não ficava atrás do muro na escola fazendo besteira, não. José era estudioso, inteligente, servo de Deus, e estava adorando o nome do Senhor Jesus. Ei, escuta, o segredo de José, sabe o que é? É porque ele sabia quem era. Repito de novo para você entender bem. Se eu pudesse elencar um segredo da vida de José, eu colocaria a convicção. Porque saber quem você é no rolê da vida faz toda a diferença. Saber quem você é no grupo de amigos faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque tem muita gente que se vitimiza. Ai, pastor, mas eu fui levado pelos amigos. Ai, pastor, é porque a minha condição social. Ai, pastor, é porque tu não conhece a minha família, é uma fuga para mim. Queridos, eu não vou contar minha história aqui para não tomar tempo, por conta do horário que já foi. Mas me permita dizer para você, eu também venho de uma família simples. Eu morava num bairro pobre, em Criciúma, quando eu era solteiro. Quando eu morava com a minha mãe, meus pais separados. Era um bairro de Coab. Coab é aquelas casas fabricadas pelo governo. A minha casa era a última da estrada, a última da rua. E a minha não era de Coab. Já era um bairro pobre, já era um bairro simples, já era um bairro de Coab. Eu morava na última casa, da última rua, numa meia água de madeira. Simples, irmão. Você acha que eu estou aqui pregando para você por quê? Porque tudo que eu estou pregando eu vivi. Eu vivi esse rolezinho com os amigos. Eu vivi esses namorinhos que não levavam para nada.
E eu tive todas estas experiências para vir aqui poder ministrar para você hoje, que Deus só está me levando a lugares ainda maiores, porque eu vivi cada temporada, eu entendi o processo de Deus na minha vida, eu entendi que Deus tem coisas grandes para mim, eu entendi que às vezes a gente precisa perder. Por isso, em nome de Jesus, saiba quem você é, não importa de onde você vem, o importante é para onde você vai. Eu te explico isso e aí eu paro, para a gente poder orar. Deixa eu te falar, a grande verdade é que não importa, eu vou ser bem enfático, e se tem alguém que discorda de mim eu respeito, mas não importa o local que você vem. Pastor, a minha comunidade é pobre. Irmãos, quantas histórias de pessoas que superaram comunidades pobres para viver uma vida de abundância. A grande verdade é que assim como José, aquele que entende o processo, aquele que entende as temporadas, aquele que tem paciência para esperar o projeto de Deus, ele sabe que mesmo que não tenha vindo de um berço de ouro, mesmo que não tenha vindo de uma família abundante, mas ainda assim ele pode construir uma família abundante. Certa vez eu li um livro do Tiago Brunet que eu gostei demais, e eu lembro de uma frase em que dizia: de mim, ou melhor, a minha família, de onde eu nasci, não era uma família abundante. Eu não escolhi onde nasci, eu não escolhi a casa que morei, eu não escolhi a infância que tive, mas o poder de escolha que Deus dá para mim, me faz escolher a família que de mim vai nascer, a casa onde eu vou morar, a vida que eu vou ter, porque tudo aquilo que realmente você deseja, que você busca, que você corre atrás para conquistar, Deus ele te abençoa, te prospera, Deus ele abre as portas do palácio, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, adolescente, saiba quem você é, para que a identidade do Senhor Jesus se manifeste, e você possa trilhar o caminho da salvação. Aleluia! Por isso eu encerro, e digo para você mais uma vez: ei, Adole, a vida é tipo GTA, você começa devagar, mas as fases vão ficando cada vez mais difíceis. É tipo Minecraft, começa com pequenas construções e de repente está com construções gigantescas. A vida é isso. O que José me ensina, o que José te ensina é isso, que eu e você precisamos vencer e viver cada temporada na presença do Senhor Jesus. Amém? Posso orar, pastor? Por favor, esteja de pé. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero convidar o grupo de louvor, se puder, por favor, canta aquela mesma canção do Avívanos que foi cantado na oferta. Estejam aqui à frente, com a liberdade que o pastor nos deu. Eu quero orar pelos adolescentes que aqui estão, porque eu sei que essa palavra falou com alguém aqui. Eu sei que a palavra de Deus tem propósito. E você, adolescente, ei, olha para mim aqui um minuto. Adolescente, olha para mim só um minutinho. Você que tem um propósito, sabe que Deus tem uma chamada na tua vida, sabe que Deus tem coisas grandes para você. Vem à frente, porque eu tenho certeza que nessa noite Deus vai te impulsionar, vai te capacitar. Deus nessa noite vai te trazer maturidade espiritual sobre a sua vida, e principalmente vai fazer com que através da identidade de Cristo a tua vida seja abençoada. Porque eu creio que Deus levanta adolescentes aqui nesta cidade cheios do Espírito Santo. Ei, adolescente, o seu ministério não é para amanhã. Adolescentes não é a igreja do amanhã, adolescentes é a igreja de hoje. Eu creio que Deus levanta adolescentes aqui em Toledo para nas escolas falar de Jesus. Eu creio que Deus levanta adolescentes aqui em Toledo para nas redes sociais, outrora biscoitava, agora fala do Senhor Jesus, para que a glória do Deus Pai se manifeste e a graça do Senhor Jesus desça sobre a mim e sobre a tua vida. Vem à frente, nós queremos orar. Vem à frente, grupo de louvor pode cantar, por favor. Adolescente que deseja esta oração, venha. Enche esse lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Sui decandalaba, stui decandalaba, shai. Sim, Deus. Nós cremos, Pai. Nós cremos. Em nome de Jesus nós cremos. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus.
Espírito. Declare. Cante, adolescente, cante. Entregue a sua melhor adoração. Aleluia. Aviva-nos. Oh, aleluia. Ui, decanda labastui, decanda labachai. Oh, Espírito Santo. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Aleluia. Sim, Deus. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Cante, cante. Cante, cante. Entregue a sua melhor adoração e o seu melhor louvor. Enche esse Oh, aleluia. enche esse lugar. Sim, Deus. Aleluia. Te damos liberdade, Jesus. que caia o teu Espírito. Vem fazer Declare, nenhum homem declare. fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer. O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer Aleluia. o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Ei, adolescente, olha pra mim só um minutinho. Olha pra mim. O Espírito Santo ministrou no meu coração. O Espírito Santo ministrou no meu coração dizendo que tem adolescentes que estão dizendo assim: pastor, mas é difícil. Eu estou tentando, eu não consigo. E deixa eu te falar uma coisa. Eu passei por isso inúmeras vezes. Eu vinha, me entregava, e aí eu não conseguia manter a minha integridade e a minha identidade na presença do Senhor Jesus. Até o dia em que eu entendi que além da convicção e da identidade, é preciso atitude. Porque eu tinha identidade, mas é como se eu esperasse que Deus fizesse algo por mim. É como se eu esperasse que Deus fosse na frente limpando e tirando as pessoas da minha frente, tirando o pecado. Até o dia em que eu entendi que essa decisão é minha. Por isso, adolescente, me permita trazer essa palavra para o seu coração. É sua decisão. Quando você toma a atitude de viver uma vida reta e íntegra na presença do Senhor Jesus, Ele se encarrega, através da tua atitude, de abençoar a tua vida, de abençoar o teu ministério, de abrir portas, de derramar graça, de te batizar com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Por isso, segura só um pouquinho, segura. Deixa eu te falar. Eu creio que nessa noite, através da oração que nós faremos aqui, Deus vai te revestir de uma autoridade sobrenatural. E este dia, este congresso ficará marcado como um marco na tua vida. Assim como na humanidade existe o antes de Cristo, o depois de Cristo, na tua vida, em nome de Jesus, eu creio, uma palavra profética, haverá uma vida antes deste congresso e a sua vida com Cristo depois deste congresso, porque o Espírito Santo irá trabalhar no teu coração em nome de Jesus. Feche seus olhos, pode cantar. Feche seus olhos, pode cantar, grupo. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Tem muitos líderes abraçados, orem. Os adolescentes que estão sozinhos, dê um abraço em quem está do lado, se você puder, e ore junto. Isso, isso.
aleluia. Eu creio, Pai, na ação do Teu Espírito Santo nessa noite. Age com liberdade, ó Deus, em nome de Jesus. Ui, decanda labastui. Oh, arraico do este decanda labasai. Oh, aleluia. Sim, Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai. Nós cremos, ó Pai, na Tua liberdade. Nós cremos na ação do Teu Espírito Santo, trazendo cura, trazendo graça, trazendo liberdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche, 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 enche. Em nome de Jesus. Enche, Deus. Labastui, decanda labastui, decanda. Enche, Deus. Enche, Deus, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai. Com Teu Espírito Santo, batiza, batiza com Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu reino
Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O trabalhar de Deus através da temporada da vida é algo que não tem como explicar. É algo para viver. A temporada não se explica, o deserto não se explica. Mas somente a caminhada cristã consegue. Quem passa por isso consegue vivenciar essa glória que é. Bendito é o nome do Senhor. Essa palavra de hoje é uma palavra especial ao teu coração. A temporada de deserto não é em vão. A temporada de abstinência não é em vão. A temporada de renúncia não é em vão. Bendito é o nome do Senhor, mas é um preparar para uma missão nobre que Deus tem na tua vida. Dá para dar um glória a Deus, irmãos? Deus abençoe honrados adolescentes. Deus abençoe prezado pastor Adriel. Deus abençoe maravilhosamente. Deus abençoe linda orquestra. Deus abençoe querida igreja. No final, os irmãos que puderem ajudar nessa linda obra, nesse ministério, adquirindo esses livros. São 3 livros que o pastor tem, que são trabalhos feitos com muito amor, mas com muito profissionalismo, dedicação. Os irmãos que puderem adquirir, você vai estar fazendo um investimento no reino. Não é gasto, é um investimento na tua vida, é um investimento na tua família, é um investimento no reino. Portanto, os irmãos que puderem estejam dessa forma contribuindo com o trabalho do Senhor. Amanhã à tarde, às 1h30 da tarde, simpósio de liderança, seminário para líderes. Já foi amplamente convidado, mas os que ainda não fizeram inscrição, ainda faça a tua inscrição. Pode fazer inscrição amanhã, no momento mesmo. Custa apenas R$15. Você vai ter um gostoso café da tarde amanhã. Mas venha participar juntos. Vai ser um momento glorioso, um momento lindo. Eu quero reforçar esse convite. Você que sente o chamado de Deus, se prepare para isso. Venha amanhã à tarde, Deus tem uma palavra linda ao teu coração. E amanhã à noite, 6h20, estará começando o maravilhoso trabalho amanhã à noite. Quem quiser achar lugar amanhã, venha bem antes já. E a glória de Deus mais uma vez estará presente em nosso meio. Levante a tua mão comigo nesse momento. Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória. Eu quero Te louvar por viver esse momento, por vivenciar esse momento, junto com esses queridos adolescentes, junto com esses meninos, junto com essas meninas, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de participar desse momento glorioso que é o congresso, que em si, Senhor, é o auge, mas de um ano de trabalho, de um ano de dedicação, de consagração, de busca, de oração. E adolescentes que chegaram até aqui, Senhor, são vitoriosos, porque o Senhor os tem alcançado, e o Senhor os tem mantido por Tua grande e infinita misericórdia. Eles não chegaram até aqui por suas próprias forças, mas chegaram até aqui porque Tua boa mão os tem sustentado e mantido a fé por misericórdia. Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa boa palavra, por esse maravilhoso culto de gratidão, de adoração e de estar na Tua presença. Senhor, muito obrigado por tudo, muito obrigado por tudo. Senhor, leva-nos em paz de volta para o nosso lar nesse momento. Dá-nos uma noite de sono reparador, de sono na Tua presença. E se o Senhor nos permitir acordar com vida amanhã, Senhor, que seja mais um dia de bênção, um dia frutífero na Tua presença. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Amém, Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do nosso amigo, nosso Consolador, o Espírito Santo, esteja com todos os queridos irmãos. Amém, amém, Se Deus é por nós,